alegria que nós estamos aqui, mais uma vez, para falar aqui a lição de número 4, que vai tratar sobre o ministério avivado de Jesus. E nós vamos, nessa noite, entender aqui, sobre o avivamento na vida do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estudamos já na primeira lição sobre o que é o avivamento, como que o avivamento se dá na vida do homem que está na presença do Senhor. E nós vemos que o avivamento ele é uma ação direta da parte de Deus na vida do homem. Ou seja, o desejo de Deus é que o homem sempre esteja vivo, não é verdade? Na presença de Deus, que o homem sempre esteja ativo na presença do Senhor Jesus. Então nós vamos estudar nesse momento aqui, a lição de número 4, que vai falar acerca do avivamento ou do ministério avivado do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vemos aqui que no Evangelho de João, capítulo 1, a partir do versículo de número 29, a Bíblia vai dizer que no dia seguinte João viu Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E no versículo 33, nos diz assim: E eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse: Sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Às vezes, aqui nós podemos ter uma pergunta aqui que não quer calar. Às vezes até você mesmo se perguntou: mas como que Cristo, ele sendo Cristo, ele sendo Jesus, ele precisava ter o Espírito Santo na sua vida, sendo ele o próprio doador do Espírito Santo? Então ficaria fácil para o nosso Senhor Jesus ter um ministério avivado, por ser ele o mesmo Cristo e aquele que doa, não é verdade, o Espírito Santo ao homem. Mas veja que Jesus, ele sendo doador do Espírito Santo, logo então para ele ficaria fácil ter um ministério avivado. Quem sabe você pode se perguntar dessa forma. Mas quando nós olhamos no texto de João, no capítulo 1, a partir do versículo 14, a Bíblia também vai dizer assim: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ou seja, o período que o Senhor esteve sobre a face da terra, ele esteve como homem, esteve como carne, sentiu aflição, sentiu sede, sentiu cansaço, sentiu fome. Ou seja, ele esteve como homem sobre a face da terra. E na qualidade de homem, ele estando revestido de um corpo humano, sendo descendente legítimo de Abraão, o Cristo precisava estar em plena sintonia com o Espírito Santo para ter um ministério avivado. Então, ele estando na terra como homem, o nosso próprio Senhor Jesus Cristo, ele precisava estar em sintonia com o Espírito Santo para que o seu ministério fosse um ministério avivado. Então nós vemos que como homem, sendo o Senhor, próprio na genealogia de Jesus Cristo, sendo da descendência de Abraão até o seu nascimento, nós vemos ali na genealogia de Jesus que o Senhor, como homem, habitou sobre a face da terra. Então nós entendemos, meus irmãos, que Jesus, ele é a figura principal do derramamento do Espírito Santo, de depois de ele levar a raça humana à redenção mediante a cruz e a ressurreição, Jesus subiu ao céu e de lá, juntamente com o Pai, ele derramou o Espírito Santo sobre o ser humano, sobre o homem, sobre aquele que se submete à vontade e o chamado de Deus. Então nós entendemos que o Senhor ele esteve sobre a face da terra como homem, teve um ministério avivado pela terceira pessoa da Trindade, que é o Espírito Santo, na sua vida, e depois então dessa redenção da raça humana, ele mesmo, com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, juntamente com o Pai, ele enviou o Espírito Santo sobre a face da terra. Nós vemos ali a promessa de Joel que se cumpriu a partir do capítulo 2, do versículo 28 e 29,
Então, Jesus ele inicia, né, o seu ministério ali na Galileia, provocando grande repercussão, causando um grande impacto sobre o povo. E além de avivado, a sua mensagem era proclamada na autoridade do Espírito. Veja que por o Senhor estar nessa sintonia com o Espírito Santo, né, o seu ministério ele causou um grande impacto. Nós vemos ali na nossa lição que o ministério de Jesus causou esse impacto muito grande, porque a sua mensagem era uma mensagem de autoridade, né? A sua mensagem proclamada causava esse impacto na vida daquele que ouvia, né, a mensagem do Senhor. Então eu entendo que nós precisamos, né, incentivar nos dias de hoje, né, tanto os nossos adolescentes, como a nossa juventude, como a igreja do Senhor em si própria, para que busque estar vivo, que busque esse avivamento da parte de Deus, para que nós possamos proclamar, né, o Evangelho do Senhor, as boas novas, com ousadia, com eficácia. Então nós precisamos também estar vivo diante do Senhor em primeiro lugar, para que nós possamos exercer, né, o nosso ministério avivado na presença do Senhor Jesus. Se nós olharmos ali na primeira epístola de Timóteo, capítulo 3, a partir do versículo 1, vai nos dizer assim: aquele que almeja o episcopado, excelente obra almeja. E é bem verdade que, para que a nossa chamada no ministério seja uma bênção, nós precisamos fazer na virtude e na unção do Espírito Santo. Se nós fôssemos conversar hoje com alguns irmãos, alguns da juventude hoje da nossa igreja, muitas vezes nós vemos que já não se tem mais aquele desejo, né, de se pregar a palavra do Senhor debaixo de uma unção, debaixo de uma graça, debaixo de uma autoridade de Deus. Né, uns tempos atrás, eu me lembro disso, sou testemunha disso, né, nos tempos ali que na juventude nós nos reuníamos para buscar a face do Senhor, e o desejo da juventude, da igreja naquele tempo, era se encher da graça, da virtude, do Espírito Santo na nossa vida, para proclamar o Evangelho de Jesus Cristo, né? Porque aquele desejo, como nós lemos aqui, aquele almejo, aquele anseio, né, pela obra, pelo episcopado, estava inerente à nossa vida, estava bem aceso nas nossas vidas. E hoje, muitas vezes, se nós perguntarmos para um jovem da nossa igreja, um adolescente, se ele tem um sonho, né, relacionado ao ministério, à obra de Deus, muitas vezes alguns não têm esse desejo, né, esse anseio, essa vontade, né, de buscar, né, esse episcopado, não almeja-se mais esse desejo em estar na presença de Deus vivo, de pé, porque é visto que o desejo de Deus é que o homem esteja sempre vivo, sempre de pé na presença de Deus. Lembra quando lá na criação, Adão ele pecou, se afastou da presença do Senhor e se escondeu? Deus, sendo tão generoso, tão longânimo, tão misericordioso, tão amoroso, foi atrás de Adão, né? Procurou Adão porque ele estava escondido e o resgatou de novo. Então é o ser humano que se afasta da presença de Deus. Não é Deus que deixa o homem, mas é o homem que deixa e abandona, né, a presença do Senhor, e o Senhor vai atrás do homem. Então, para nós termos um ministério bem-sucedido, nós precisamos estar vivo, buscar esse avivamento. Assim como Jesus foi um ministério avivado, né, durante o seu ministério terreno. 1 Pedro, no capítulo 2, a partir do versículo de número 9, vai nos dizer assim: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Mas nós só vamos ter êxito na nossa tarefa, né, no nosso chamado, no nosso ministério, se nós estivermos um ministério avivado, né, um ministério profícuo através da palavra do Senhor. Em primeiro lugar, nós temos que estar vivos, de pé na presença do Senhor, para que nós possamos proclamar as verdades do Evangelho do Reino, né, com ousadia, com graça, com unção da parte de Deus. Aleluia! Então, meus irmãos, ter uma vida avivada pelo Espírito Santo só nos traz benefício. Vale a pena, e como vale a pena ter um ministério avivado,
uma chamada avivada, eu não posso exercer, né, uma chamada, um ministério, sem, em primeiro lugar, eu estar vivo espiritualmente. Em primeiro lugar, eu preciso estar vivo, ter uma vida espiritual saudável, ativa na presença do Senhor, para que então, em contrapartida, nós possamos proclamar as verdades do reino. Se nós olharmos hoje, né, na internet, de uma certa forma é bom, nós temos até, né, cursos que ensinam como se pregar, como preparar um sermão, como ter uma oratória de destaque, mas muitas vezes, se nós não tivermos uma vida espiritual ativa, nós não vamos ter a essência, né, na nossa vida. Eu sempre costumo dizer que conforme, né, o tamanho do nosso mergulho na graça, na presença, na palavra, na oração, na comunhão, no jejum, na santidade, conforme o tamanho do nosso mergulho, é que nós vamos conhecer, né, o Deus da Bíblia, as experiências que nós vamos ter, e o Senhor ele vai se revelar para nós. Então, ter uma vida avivada na presença do Senhor só não vai nos trazer benefício, pois o próprio Espírito nos ajuda a orar, né? Ele nos capacita, o crente, a adorar, ele nos consola e nos encoraja a fazer a obra de Deus, ele liberta o crente do poder do pecado, dá dons espirituais para o crente, para a igreja, exercer a sua chamada e o seu ministério, enche o crente de poder, de ousadia para falar a palavra de Deus, né? Porque é outro ponto também importante nós pontuarmos aqui, que para se ter um ministério, uma chamada profícua, né, é preciso que o crente ele esteja cheio para comunicar, né, as verdades do Evangelho, e ele comissiona o crente a proclamar o Evangelho aos perdidos, produz em nós os frutos do Espírito Santo e faz nós anunciar a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então é um ponto muito importante. E falando também aqui sobre a oração, né, o ponto 2 da nossa lição, que Jesus e a oração em seu ministério, é um ponto muito importante também nós falarmos aqui um pouco sobre, né, o dever de orar sempre e não cessar. Né, o Senhor Jesus mesmo disse isso em Lucas, capítulo 18, que nós temos um dever de orar sempre e não deixar de orar, e não cessar a nossa oração. Porque uma coisa é certa, meus irmãos, né, se nós, como igreja, como cristãos, nós não orarmos, não vai haver vida espiritual. Sem oração jamais terá avivamento na nossa vida. E nós precisamos orar, a igreja precisa orar, né? A oração só traz benefício. Eu sempre digo que se nós fôssemos perguntar aonde começa, né, os nossos direitos, ou quando eu tenho direito a alguma coisa, quando nós cumprimos com os nossos deveres. E aqui o Senhor Jesus disse sobre o dever de orar sempre. Então eu só vou poder usufruir, né, dos benefícios que Deus tem para mim, na minha vida, se nós cumprimos com esse dever de orar sempre sem cessar. Nós temos mais de 8.000 promessas na Bíblia Sagrada. E nós, como cristãos, nós só vamos poder usufruir dessas promessas, muitas vezes, se nós cumprimos com o nosso dever, né, de orar sempre e não desfalecer. Então, falando da vida cristã, como crente, nós temos essas promessas aí, e nós temos esse direito de conquistá-la. Mas, em primeiro lugar, nós precisamos cumprir, né, com esse dever. O Senhor Jesus, ele disse, o dever de nós orarmos sempre e não desfalecer. Orar sem cessar. E a oração é um ponto muito importante para nós estarmos vivos, na verdade, na presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque um crente, uma pessoa, né, que está dentro da igreja, que não ora, que não tem, né, esse princípio da oração na sua vida, às vezes é um crente desmotivado, é um crente triste, que anda às vezes de cabeça baixa, olhando para os problemas. Em contrapartida, uma pessoa que ora, que se dedica numa busca constante, né, em oração, que ela se policia e tira períodos de oração na presença do Senhor, é um crente avivado, um crente vivo na presença do Senhor Jesus. Aleluia! Então, o princípio para uma vida avivada. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5,
E o verso 17, a Bíblia também vai dizer, né, que nós temos que orar sem cessar. Não é somente orar, somente se nós ficarmos com os períodos de oração somente na igreja, nós não vamos conseguir ter uma vida totalmente, né, avivada na presença do Senhor Jesus. Nós precisamos ter esses períodos de oração na presença do Pai, né, nos policiarmos, né, controlar o nosso tempo. E quando nós temos uma vida de oração, né, uma vida regrada pela palavra do Senhor, né, uma vida de constante oração, né, de comunhão com Deus, meus irmãos, há um equilíbrio na nossa vida, há um equilíbrio na nossa vida espiritual, há um equilíbrio na nossa vida material, nossa vida financeira, no casamento. Quando o crente ele se coloca na presença de Deus, né, cuidando todas essas áreas, né, orando, tendo uma vida regrada na presença do Senhor Jesus, aí então há esse equilíbrio e as coisas acontecem e o nome do Senhor Jesus ele vai sendo, né, glorificado. Guarde essa palavra, né, procure, né, buscar de Deus. Você que tem desejo, que almeja, que tem essa chamada bem acesa no seu coração, né, ore ao Senhor, peça para que o Senhor ele possa avivar a tua vida, né, avivar o teu ministério, né, o teu chamado, e você vai ver que as coisas vão ser diferentes e o nome do Senhor Jesus será glorificado na tua vida. Amém? Que Deus abençoe os irmãos, que essa palavra sirva também para os nossos professores, né, de elevo, e que você possa compartilhar também na tua classe, juntamente com os seus alunos, com a tua classe, em nome de Jesus. Fiquem todos com Deus e até a próxima, em nome de Jesus.